Olá, amigos esportistas e admiradores do programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Estamos aqui iniciando mais um programa e hoje nosso programa está mais belo e mais perfumado, né? E vamos começar aqui apresentando as nossas convidadas de hoje. E aqui à minha esquerda do seu monitor está a professora Débora Frick. Gostaria de agradecer, pelo convite do programa aqui de Cubatão. Nós que agradecemos aqui a sua participação no nosso programa. Lá, como eu disse anteriormente, nosso programa hoje está mais belo e mais perfumado. Não é isso mesmo, professor Carlos? Hoje o programa está um pouquinho diferente, né? É um prazer estar aqui de novo com o seu Wilson, você e as convidadas. Ok. E aqui à direita do seu monitor temos a professora Adriana de Almeida, professora de Educação Física e também árbitra da Federação do Estado de São Paulo Amador, é isso? Isso mesmo, árbitra da Federação Paulista de Futebol. E quero agradecer também o convite e espero que possa atender às expectativas. Ok, nós que agradecemos a sua participação em nosso programa. E como sempre, o professor Wilson, muitas novidades hoje, professor Wilson? Bastante, hein? Agradeço a Deus por mais esse programa e louvar a presença de todos os convidados. Muito bem. E vamos iniciar a nossa entrevista aqui com a nossa convidada, Adriana de Almeida, professora de Educação Física, é isso a sua formação? Sim, eu sou professora de Educação Física, formada desde 98 e atuo aqui na Prefeitura de Cubatão. Ok, e como é que foi o seu início na sua carreira de arbitragem? Foi diretamente no futebol ou teve um início em outra modalidade? Então, eu iniciei aqui em Cubatão no ano de 2000, apitando salão pela Liga do Heraldo, aqui do futebol de salão. Foi quando me fizeram o convite para estar atuando juntamente no futebol de campo. E em 2003, nós fizemos uma prova lá no Pacaembu e no começo de janeiro veio o resultado que estava apta a fazer o curso de arbitragem pela Federação Paulista de Futebol. Você disse que iniciou-se com a equipe do Heraldo, né, na arbitragem de futebol de salão, né? Isso. Esse foi o interesse, ou você foi chamada, era curiosidade, ou que você já queria mesmo seguir essa carreira? Não, na verdade foi interesse, né? Na parte de Educação Física a gente aprende diversas modalidades e aí surgiu o curso de árbitros pela Liga do Heraldo e eu fiz o curso de 6 meses. De 6 meses. Tem alguma pergunta, senhor Wilson, a fazer a professora? Tem sim. Me conta. Nos conta agora sobre aquelas gafes cometidas no campo, aqueles tombaços que vocês tomam, que só a torcida adora. Então, esse ano eu levei uma queda aqui no campo do 31, fazendo o amador pelo campeonato. E eu estava correndo lateral, acompanhando a jogada. E um pé ficou preso no buraco. Quando o outro passou, foi aquele tombo que todo mundo viu, todo mundo deu risada. E aí foi aquela vergonha geral. É aí que está, né, a novidade da inclusão da mulher como na arbitragem. Que se fosse homem, era uma vaia danada. Mas foi mulher, bis. Eu acredito que foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos isso. E assim, como eu vi que caía, eu fiquei deitada. Falei, só vou levantar quando chegar o socorro. E todo mundo veio e falou, Adriana, você tá bem? Eu falei, não, só me ajuda a levantar por causa da vergonha. Mas depois correu tudo tranquilo. Mas nesse caso o árbitro mandou parar o jogo até você se recuperar? Não, porque ele não viu, foi muito rápido a queda. Apareceram uns 10 massagistas, né? Apareceu massagista, gelo, apareceu tudo. Socorro rapidinho. E aí, senhor, tem mais uma pergunta? Eu gostaria de perguntar, Adriana, e preconceito? Houve no início? Olha, no início não houve muito preconceito. Na verdade, é meio complicado para eles aceitarem a mulher nas 4 linhas, né? Tanto no salão quanto no campo. É um pouco complicado, eles não aceitam. Mas aos poucos, com os nossos resultados, o nosso empenho, eles estão vendo que a mulher está sendo bem capaz de estar atuando. Muito bem. Existe uma categoria na arbitragem, a categoria, eu digo, não sei se é graduação, se é categoria, se é nível de arbitragem? Sim, existe. São 3 níveis que a gente chama. O árbitro ouro, prata e bronze. E dentro dessas 3 categorias é onde ocorre a nossa atuação. O bronze estaria atuando... Nas categorias de base, sub-15, sub-17, sub-11 e sub-13. E a categoria prata? Categoria prata da série A12
até o sub-11 e sub-13. Que é você juntamente com a Débora, né? Isso, Que eu são da juntamente com a categoria. Débora. E a ouro seria, no caso, o profissional. Seria o profissional Série A1 do Paulistão, que nós chamamos. Adriana, como você arbitra, e você já fez a questão de arbitragem aqui em alguns campeonatos aqui em Cubatão, eu queria que você citasse aqui as condições dos nossos campos. Porque realmente os campos devem estar preparados para recebê-las, né, na arbitragem ou não? Não. Os campos aqui em Cubatão, nós temos bastante campo aqui, só que em nível de estrutura de campo, o único que dá condição para a gente, a Débora também que trabalha aqui, ela vai falar, é o campo do Unidos. Porque está preparado para a gente, porque tem vestiário feminino e vestiário masculino. Os outros campos, até também o 31 também faz uma adaptação para a gente, não pode deixar de falar do 31, que nós fizemos o campeonato aqui, e trabalhamos no campo, também teve estrutura. Agora os demais não estão preparados para estar recebendo. Agora, campos em Cubatão em condições de jogo, também é só os dois? Condições de jogo, só os dois. Só os dois? Ah, muito bem. Não, é porque existe sempre, nós estamos parados na rua e certas pessoas, não é isso, Carlos? Cita que Cubatão tem dezenas e dezenas de campos. E até me parece que foi o último secretário de esporte, né, o antecessor da atual. Foi, ele afirmou que haviam cerca de 10 campos em condições de uso na cidade. Então realmente ele está meio desinformado, porque eu sempre faço essa pergunta às pessoas que estão ligadas ao futebol de campo, quais são os campos que estão realmente em condições. Então realmente as pessoas sempre citam 2, 3 campos. E ele afirmou que tinha dezenas, então realmente fica assim uma coisa disparate. E eu queria saber a última pergunta a você também, Adriana, a questão da remuneração, sem falar o valor, é igual ao árbitro? Sim, a remuneração é igual. É igual? É igual. A única diferença é o árbitro FIFA, que recebe um valor a mais por ser FIFA, e os demais árbitros. Mas a remuneração entre homem e mulher é a mesma. Ok. Agora vamos passar aqui também fazer algumas perguntas. A nossa outra convidada também, professora Débora Frick, é isso? Isso Professora mesmo. de Educação Física e árbitra da Federação Amadora de Futebol de Campo, não é isso? E muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de saber sobre a sua iniciação. A Adriana iniciou-se no futebol, foi convidada na questão de futebol de salão. A sua iniciação foi direta no futebol de campo ou teve outra modalidade anterior? Não, a minha iniciação foi direta no futebol de campo, né? Nós fizemos a escola juntas, eu e a Adriana, fizemos as provas tudo em 2004, fizemos um ano de estágio, né? E o meu foi direto no futebol, eu nunca tive experiência no salão. Não. Eu queria saber sobre essas provas. Tanto para os homens como para as mulheres, é a mesma coisa? Teste físico, exames sangue, de urina, fezes, psicotécnico, psicológico, e aí vai? Então, o nosso teste físico feminino é de assistente, é diferente de homem, né? Então, na realidade, o diferente, você fala, diferente, 5 segundos. O que nós fazemos, cada tiro, o nosso teste é composto, são 20 tiros de 150 metros, no tempo de 35 segundos, e no assistente homem é 30 segundos. O nosso é 35, eles são 30. Mas são os 20 tiros do mesmo jeito, e nós fazemos 6 tiros de 40 metros, no nosso é 6.6 e o deles é 6.4. A única diferença durante o ano vocês fazem quantas reciclagens? Então, a cada 6 meses nós fazemos uma prova, um teste físico. E entre esses 6 meses, a cada 3 mais ou menos, né? Então vamos supor, eu faço a prova em dezembro, março mais ou menos eu estou fazendo um COFES. O que seria isso? Nós corremos em 15 minutos 3.000. Nós fazemos um tiro de 15, um de 30 e um de 60. Ok. Eu também gostei, curiosidade só apenas. As maiores cantadas é dos jogadores ou dos torcedores? Então, né, a gente escuta de tudo, do torcedor e do jogador. Mas qual é a novidade? Vamos dizer assim, é a mais velha, ou já é velha, são dos jogadores? Porque o jogador sempre tem aquela. E aí, professora, hoje estou aí. Não, geralmente a gente escuta do jogador quando na cobrança de escanteio. É a única, assim, que eles estão próximos e que para.
Porque na cobrança de lateral, geralmente, é muito rápido. Então, no escanteio que para, que dá aquela respirada que eles falam, se saiu gol é para você, professora, para a senhora, é isso que a gente escuta. Senhora não, né? Pelo amor de Deus. Não, eles falam assim, falam. Pô, legal. Então, com bastante respeito. Bastante respeito. Professor Carlos, tem uma pergunta, professor Wilson? Ela falou das cantadas agora e os xingamentos, são muitos? Muitos. Da torcida. Do jogador, não, porque eles são punidos, né, no caso. Mas só a torcida, bastante. Independente se é homem, se é mulher, Independente. o nível dos palavrões é o mesmo. Mesmo. Até mesmo a intenção, se eles falam assim, ó, sua... Não, O que é isso, professora? Foi Não, mas você diz do jogador ou da torcida? Não, do jogador. Não, do jogador não tem. Porque se ele fizesse sua, a gente já pode até chamar o árbitro, entendeu? Então ele deve até xingar, mas bem longe da gente. E já teve alguma gáfica? A Adriana já citou dela. E aí, Débora, você já teve alguma gáfica? Eu caí no mesmo campo, só que do outro lado. No mesmo jogo? Não, no mesmo jogo não. Ah, pensei que tinha sido no mesmo jogo. Porque aí o dela foi na trocada. Concorrendo a melhor caída, né? Não, é o bola murcha, né? Aí a pessoa, fantástico, aí nós temos que pegar isso aí para levar pro fantástico. Não, foi numa cobrança de escanteio e tem assim, não sei se é um buraco ou se é quando eles marcam um lateral, que eles fazem mais fundo, e eu fui andando, quando eu vi, eu caí sentada, só que eu e teve o contra-ataque, só que foi tão rápido que eu levantei rapidinho e saí correndo. Então fez que nem a Madonna. Isso. Caiu já a Adriana, ela caiu, não, já a Adriana ficou lá, abaixadinha. Chama aí, emergência, né? Chama aí, ó, socorro. O professor Wilson tem uma pergunta ali fazer, Débora. Ô, Débora, geralmente no final do ano, Sim. existem essas confraternizações dos jogadores profissionais. Existe. Geralmente vocês são convidadas a participarem? Praticamente aqui da Baixada, eu e a Adriana, a gente faz quase todos. Né? E vai no estado de São Paulo, aí o pessoal chama as pessoas mais próximas, mas aqui da Baixada, ou então próprio São Paulo, centro mesmo, a gente faz bastante eventos. Tem uma pergunta, professor? A partir de que época começou as mulheres a se... Envergarem, né? Exatamente, a aparecerem, né, nesse... Então, eu acredito que foi no ano de 2003, 2004, que foi quando a Silvia fez a final, né, do Paulista, junto com a Ana Paula, e foi aí que as mulheres estouraram na Começaram arbitragem. a aparecer mais, né? É, verdade. Professor Wilson, tem uma pergunta, professor Wilson? Mais nenhuma pergunta? O que é isso? E vocês agora estão atuando alguma campeonato aqui na Baixada? No momento ou não? Então, nós fazemos, como eu falei, regionalizado, e eles procuram não nos colocar muito nos jogos da nossa própria cidade, né? Não que nós não vá, mas eles colocam. Então a gente faz geralmente Grande ABC, ou São Paulo mesmo. Para não puxar a cordinha para nenhum lado, né? Realmente, olha, aquele ali é meu time do coração, aquele ali é meu time do bairro e tal. E hoje, quantas mulheres aqui na Baixada estão atuando como árbitra? Eu e a Adriana. Só vocês duas? Só nós duas. Olha só aí, que glória, hein? Nosso programa está recebendo as duas únicas árbitras aqui da Baixada Santista da Federação. Diga, professor. Débora, vocês geralmente só final de semana ou no meio de semana também? No meio de semana também, nós fazemos jogos. Porque assim, quando você faz a sua inscrição a cada ano, porque nós somos autônomos, nós não somos funcionários da federação, né? E aí tem um questionário que a gente preenche, né, uma ficha de inscrição, e ali nós colocamos a nossa opção. Se é durante a semana, final de semana, todos os dias, aí você coloca e conforme isso você é escalado. Ok. E aí temos algumas perguntas a mais, mas ficará para o próximo bloco. Nesse momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já já. Fique ligado. Fique ligado, fique ligado, fique ligado.
Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. E nesse exato momento temos uma participação aqui na nossa entrevistada, Elaine, que é técnica em nutrição e também estou sabendo que está fazendo mestrado em economia e chegou recentemente da Espanha, é isso mesmo? E obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço, sim. Eu estudei nutrição no Escolástica Rosa, em Santos, me formei em 93 e depois eu ingressei na área de administração. Estudei na Unisantos, fiz graduação em administração e agora eu estou na Universidade de Salamanca, na Espanha. Tem idade para tudo isso? Tô brincando, vocês podem ver que é uma menina que realmente passou a vida toda estudando e não tem tempo para brincadeira e nem para namoro. É solteira, né? Sou solteira. É isso, muito bem. E aí, temos alguma pergunta, professor Carlos, para iniciar aqui a nossa entrevistada? Então, eu queria aqui aproveitar a presença de uma nutricionista e perguntar o que todo mundo quer saber. Na sua opinião, o caso do Ronaldinho, o que seria? É ele que não desenvolve, que não é um bom atleta, eu acho que... Não segue o seu nutricionista, no caso? Também, ele não cuida da saúde, ele não está preocupado com a saúde, com a alimentação dele e outros fatores que os jogadores acho que são um pouco acostumados, né? Mas eu acho que, na verdade, o Ronaldinho, no caso, foi uma acomodação. Ele chegou a um pico de um nível, né, que ele já tem de tudo. Então, eu acho que ele já deu o que deu, né? Não segue certas regras que deveriam seguir. Ele não dá mais seguindo as regras mesmo, porque realmente ele já conseguiu tudo na vida. Então, já não é mais um jogador iniciante. Então, realmente, ele está mais acomodado. Porque todo atleta, realmente, quando ele quer desenvolver, quer ter um nível, um alto nível, né? Uma disputa de alto nível, ele segue as regras assim. Mas não deveria, já que ele continua sendo, para as crianças, adolescentes, para o público em si, um alvo, né? Não deveria. Eu acho que para encerrar a carreira, ele teria que estar bem melhor, né? Agora, na verdade, o técnico em nutrição é uma cozinheira especializada ou não? Não, eu quero tirar a dúvida. Tem a nutricionista e tem a técnica em... Não sei. Não, é que o cozinheiro, ele sabe cozinhar, mas ele não sabe os alimentos que ele está usando, o que contém, quais são os nutrientes, quais são os sais minerais, vitamina. E o técnico de nutrição sabe. Os grandes chefes de cozinha, eles têm fazem noção, mas ele não tem a formação como um técnico. A diferença do técnico de nutrição e a nutricionista em si, a nutricionista cursou uma faculdade. Então ela vai estudar mais a dieta, ela vai estar sabendo, por exemplo, para determinadas doenças, o que ela pode ou não oferecer para aquele paciente, senão ela dá um alimento errado e pode complicar. Isso é nutricionista? A nutricionista. A técnica de nutrição, ela como está auxiliando, ela não chega a ter dietoterapia. Você estuda mais uma nutrição em geral, como se alimentar adequadamente e estuda todos os fatores dos grupos alimentares para estar entendendo isso. Então, na sua percepção, assim, no básico, como no básico para o brasileiro, sim, qual seria a comida, vamos dizer assim, ideal ao brasileiro? O brasileiro? Vamos ver. Assim, o arroz e feijão não tá. Médio. O arroz e feijão não é incorreto, porque a gente estudando, a gente vê um que ela tem. Né, é um bom casamento, porque você vê que tem uma proteína, a gente chama de proteína quase completa, que seria a proteína da carne. Então, o arroz com feijão uma boa dieta, e aí você tem que pensar nos outros grupos, dos vegetais, os legumes, as frutas, e não esquecer dos líquidos, né? Da água. Mas existe um tabu, não sei se é tabu, você lembra? A questão de muito líquido ao você beber junto, quando você está se alimentação, não se recomenda, que alguns estudos falam que dilui o ácido gástrico, outros vão em contra, falam que não é tanto assim, que é muita exigência e tal. Mas se recomenda, se você tem sede, é o consenso, né, em geral, se você tem sede, que beba um pouquinho de água durante a refeição, mas você não vai me tomar 1 litro de Coca-Cola enquanto come. Porque aí vai te prejudicar realmente, vai diluir o ácido gástrico. E quanto aos vegetarianos, o que você pode falar deles? Vegetarianos, eu não sei, eu nunca estudei isso tão a fundo, mas eu não concordo muito em ser vegetariana, porque você precisa da proteína da carne. É isso que eu ia perguntar, se eles conseguem repor as proteínas só com os vegetais. Pela gema de ovo, a soja, alguns grãos assim em si, você até consegue imitar, mas não chega a ser aquela proteína completa. Outro dia eu estava até pesquisando na internet, bisbilhotando a internet, e encontrei lá no site uma reportagem sobre a questão do leite de vaca, na qual todo mundo ingere no dia a dia, que ele consegue acionar, né, o câncer de próstata e o câncer de mama na mulher, porque na verdade o leite de vaca pela questão de hormônio, é para o bebê, o bezerro, né, que ele tem uma grande quantidade de hormônio para crescimento. E o ideal seria nós estarmos ingerindo o leite de soja, que combate, no caso... E não tem colesterol.
E o leite de soja não tem colesterol por ser vegetal, como o leite de vaca que é animal. Então, o ideal seria o leite de soja realmente. Eu estava vendo essa reportagem na televisão. E o professor... Mas aí você compensa, por exemplo, o leite em si, mas ele vai ter mais vitamina A. Quanto mais gordura você tem, a vitamina a gente fala que é AD, que é A, D, E e C. Isso. Elas são lipossolúveis. Então, você vai acumular esse tipo de vitamina quando você tem gordura no seu corpo. O leite, por ter a gordura, esse integral, você vai aproveitar mais esse tipo de vitamina do que o leite de soja, que não tem nada. Que não... Outra coisa, eu gostaria se é possível, não sei, eu não presenciei, mas tem se não me engano, acho que é um indiano, né? Que ele já está não sei há quantos anos aí. Não vi. É uma reportagem, eu vi uma reportagem aqui, não sei se está Sem se alimentar? Sem se alimentar. Uau. Eu acho isso vi impossível, isso, né? Porque se nós não ingerimos nada, nem água, realmente vai ficar desidratado. Eu não sei. Os caras falam que estão Se não morre, está subnutrido, concorda? Está faltando eu acho que ele está sais comendo minerais pano, de- porque todo dia trocam a roupa dele. Então, eu acho que ele está comendo pano, né? Então, agora o professor Wilson também, ele tem aqui uma pergunta a você, Eliane, que irá fazer nesse momento. Professor Wilson. É o seguinte, a hidratação dos atletas em locais frios e quentes, como deve ser feito esse procedimento? Ok. Então, quando você está num local mais frio, você precisa, como a gente fala assim, no friozinho você sente mais vontade de comer, você sente mais ansiedade, e a gente mesmo natural, você quer comer mais gordura. Isso tem uma certa lógica, alguns defendem essa linha, outros não, mas em si, se você reduz muito a quantidade de gordura da dieta de um atleta, que vai ter um desgaste aí na sua atividade física em um local frio, você pode levar a fadiga muscular. Então, isso compromete. Então, você não pode reduzir em excesso a dieta do atleta, tirar toda a gordura. Você não pode fazer isso, não é aconselhável. Então, em locais frios, o que se recomenda é que tenha um pouco de gordura para evitar a fadiga. E em locais quentes, por exemplo, lá em Salamanca, que eu estava estudando, né? Tinha um grupo de amigos meus que praticavam esportes, era assim, tinha dia que a gente estava -8, -10 graus, pelo amor de Deus. Passaram 6 meses, a gente chega a uma temperatura de 30, 35, que esse choque pra gente é muito grande. Então, é considerado muito quente, pela diferença de temperatura. E aí, nesses dias quentes, eles davam um complemento vitamínico, com vitamina C, para os atletas, pela variação do clima. E também complexo vitamínico B, vitamina B, que aí vai melhorar essa fadiga muscular. Eu queria também aqui abrir as perguntas às professoras e árbitras aqui da Federação de Futebol Amador, porque na verdade também elas se preocupam muito, né, na estética, na verdade até na performance, no condicionamento físico, porque senão já pensou, você nunca viu um árbitro gordinho correndo no meio do campo, né? Então ele tem que sempre estar em forma e elas fazem os testes aí, a reciclagem durante o ano. Tem uma árbitra obesa? Não acompanharia o ritmo, o teste físico. E tem outra coisa, como a cada 6 meses nós fazemos uma prova, desses 6 meses a 3, nós temos a dobra cutânea, que eles veem um percentual de gordura, e tudo se conta ponto, então ninguém vai ficar gordo, porque no final do ano, quando é montado o nosso ranking, a pessoa vai perder ponto e vai cair. E com isso ela acaba perdendo, porque, vamos supor, se ela é ouro, ela pode passar para prata ou bronze, dependendo do que ela fez. Porque nós temos as provas, as avaliações. Ou lata, né? Então. E aí o que acontece? Ela perdendo tudo isso, ela não vai pegar a escala. Ou se vai pegar a escala, ela vai pegar uma categoria bem baixa, que não é o interesse de nenhum árbitro que está lá dentro. Fica na categoria de base, que é o 11... 13, 15, 17, todo mundo quer chegar no profissional. Professor, eu tenho uma pergunta a fazer às nossas convidadas? Eu tenho para Adriana. Adriana, sobre a idade para entrar no quadro da Confederação Brasileira via FIFA, né? Logo em seguida passar para FIFA, tem uma idade determinada ou como que é? Então, no caso, para estar atuando na Federação Paulista, eles pedem no mínimo 18 anos para estar entrando no curso. Já na CBF, esse ano surgiu uma exigência que
Sérgio Correia, que é o responsável pela comissão de arbitragem, pediu árbitros até 30 anos. Por quê? Nós, árbitros, paramos com 45 anos de idade, é o nosso limite. 45 de anos. Não, geral. Tanto CBF quanto FIFA, 45 anos é o último ano. Então, esse ano ele pediu árbitros até 30 anos para poder ter uma sequência, logicamente. É vantagem para eles estar colocando pessoas com 25, 28 anos, porque vai ter mais chance de estar chegando à FIFA e, de repente, coloca uma pessoa com 35, 36 anos, vai para a CBF, chega na FIFA com 40, só atua 5 anos. Então, para eles não compensa. Então, esse ano foi exigido árbitros, tanto central como assistente, até 30 anos. Existe uma guerra do atleta, até na modalidade que eu pratico, é a questão de peso. Tem atletas que ficam sem comer 24 horas, toma até uns remedinhos para realmente soltar tudo, porque ele tem que perder aquele peso. E aí, depois que ele passa pela balança, ele come igual um boi. Né? E realmente eu gostaria que você passasse aos atletas o mal que faz isso, que realmente deve fazer um mal danado. Com certeza. E indicasse Aí, alguma coisa. aí né? é efeito sanfona, né? Não dá para fazer efeito sanfona, é que na verdade é desidratação. Ele sofre uma mas tá tudo desidratação, errado. né? E coloca tudo para fora. E aí depois, quando passou pela balança, tchum, come de tudo. Não, aí eu não vou entrar nem no mérito só de atletas que fazem isso, mas qualquer pessoa que pode fazer isso. Então, você tem que pensar que você tem que comer do grupo alimentar, dos carboidratos, das proteínas, dos vegetais, leite. Você tem que pensar que você tem que fazer uma dieta equilibrada. Então, não é porque você vai para uma competição que sua dieta vai estar especializada. Vou fazer um exercício de longa duração que eu vou gastar muita energia. Eu preciso do carboidrato? Sim, mas eu também preciso da gordura para você ter energia suficiente para aquilo. Então não adianta você se cuidar minutos antes e faz o exercício físico, tem todo um desgaste e faz tudo errado depois. É o seu corpo, ele vai sentir. Então isso é importante. Você tem que estar com mente, corpo e fisicamente, nutricionalmente, bem, né? Bem. Tem que estar equilibrado. Eu acho que o atleta tem que sempre ser rigoroso. Mas agora estamos finalizando mais esse bloco, então eu gostaria de saber aqui, ou melhor, que a nossa colega Débora Frick fizesse as suas considerações finais ao programa. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, fiquei muito feliz que vocês convidem mais vezes e para falar para as moças, né, mulheres da Baixada, que se tem vontade, foi o que a Adriana falou, né, que se tem vontade de ser árbitra, vai lá. É difícil? Mas é uma coisa assim emocionante, principalmente quando você sofre e quando você entra no campo, que você vê que você é capaz, que você vai lá e faz o seu melhor. Ok, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço. Espero que vocês voltem aqui brevemente. E, Elaine, gostaria que também você fizesse as suas considerações finais ao programa. Agradeço pelo convite e de estar aqui com todos vocês. É gratificante passar um pouquinho do que a gente conhece, né? E que as pessoas pensem que não só em fazer tanto esforço físico, que tenho que estar malhado, bonito, mas eu tenho que estar bem alimentado para encarar isso. Ok. Muito obrigado pela participação e logo você vai voltar aqui, hein? Porque na verdade eu não sou contra o nepotismo, não. Sei que você é sobrinha do professor Wilson, ele já convidou aqui a sogra para aparecer aqui também, já apareceu a mulher, então, mas todos estão convidados, né? Okay. Bom, nosso bloco está quase terminando e gostaria de ouvir as considerações finais aqui da Adriana de Almeida. E aí você pode passar seu telefone, seu e-mail, porque tem muitas mulheres que até gostariam, né? Mas tem medo, então quem sabe elas querem conversar com vocês e aí elas vão passar um e-mail querendo ter uma conversa mais particular com vocês. Digo, mulheres realmente, homens não, hein? Elas são casadas, né? Vejam lá. Obrigado pela sua participação e espero que volte no programa brevemente. Sim, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso papel, que muitas vezes não é divulgado, não é conhecido. Então, aqui em Cubatão, aqui na Baixada, ter árbitra pela Federação Paulista é uma honra para a gente, acredito para a Débora também. E tá falando que se você gosta, vá em frente, encare, não tenha medo de preconceito. Nós vamos lá, fazemos o nosso papel e somos reconhecidos e valorizados. Então, se você quer ser árbitra de futebol ou de qualquer modalidade, não tenha medo. Vai, faça a sua inscrição e trabalhe que você vai estar fazendo aquilo que você gosta.
Ok, obrigado pela participação. Espero Obrigada. que volte o mais breve possível. Então faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já já. Fique ligado. Fique ligado. Haroldo conhece todas as ruas da cidade. Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer? E o dinheiro público? Vai pra onde? Como assim? Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. E temos aqui novos convidados em nosso programa, que é a equipe paradesportiva de Cubatão, a Associação Paradesportiva de Cubatão. Temos aqui ao meu lado esquerdo do monitor o professor Renato, que é o técnico da equipe. Tudo bom? Obrigado pela sua participação. Tudo bem, agradecendo a presença mais uma vez aqui, essa bancada de pessoas ilustres. Ok, obrigado. E também aqui à direita do monitor, temos também o Jefferson, que é praticante paradesportivo na modalidade natação. E se eu não estiver enganado, é no nível S8, S9, é isso, Jefferson? E obrigado pela participação. Obrigado a vocês, é S9. S9, né? E grandes medalhas, já já a gente vai conversar. E também, como sempre, o nosso grande campeão, recordista brasileiro, né? No arremesso de disco, o Marcos Rodrigues. Da última vez esqueci de apresentá-lo, mas dessa vez eu não vou apresentar, mesmo porque ele está nas beiradinhas. Você pode ver que ele fica lá nas beiradinhas, escondidinho, né? Mas não está excluído não, ele está incluído no programa sim. Obrigado pela participação e parabéns pela conquista, Marcos. Muito obrigado, Barbosa, eu que agradeço mais uma vez estar participando desse programa aqui maravilhoso com vocês aqui. Pra gente é tudo de bom. Tudo de bom, né? Tudo de bom, graças a Deus. E vamos continuar em você e já vou fazendo aqui algumas perguntinhas. Você hoje está com 46 anos, né? Positivo. Aos 34 anos você teve uma infecção medular, né? Isso. E aí realmente ficou paraplégico, é isso? Fiquei paraplégico. Paraplégico. E aí ficou desgostou da vida e tudo mais, aí foi convidado para participar do esporte e aí realmente como diz o todo, se abriu como uma rosa, não é isso? Não foi nada disso. Poxa, mas veja bem, quando eu digo se abriu como uma rosa, realmente você foi iluminado porque você obteve muitas conquistas e está aí, bateu o seu próprio recorde e quase 1 metro de distância, não foi isso, Marcos Rodrigues? Graças a Deus. A situação foi assim, quando eu fiquei paraplégico, a gente acha que o mundo acaba, né? Mas pelo contrário, o mundo não acaba não. A gente começa uma nova experiência na vida, né? E eu comecei, logo em seguida que eu fiquei paraplégico, fui convidado para participar de basquete de cadeira de rodas, onde eu pratiquei durante 9 anos. E resolvi tentar uma nova modalidade esportiva. Foi quando eu descobri o atletismo. O professor Wagner, que hoje infelizmente não pôde estar aqui, ele me convidou para praticar o atletismo, que era o lançamento do disco, dardo e arremesso de peso. E eu, graças a Deus, com a experiência anterior que eu tive do esporte, acabei me dando bem nessa modalidade, onde consegui bater 2 recordes brasileiros, um em seguida do outro, né? E para mim foi uma satisfação muito grande. Eu participei agora, último final de semana, na segunda etapa do circuito Brasil Loterias Caixas, em São Paulo, e acabei melhorando o meu recorde brasileiro, graças a Deus. E consegui também o 3º lugar no arremesso de peso. Muito bem. E como eu vi pela sua reportagem aqui, são 2 coisas que você prioriza, né? É a família hoje e o esporte, é isso? A família, porque foi assim, quando eu fiquei paraplégico, foram as pessoas que estavam do meu lado, sempre me apoiando. E minha esposa, minha filha, alguns amigos, né? E nunca me abandonaram, nunca, de forma alguma, sempre estiveram ali do meu lado. E hoje mais ainda, porque você vê como que são as coisas, eu estou para completar agora 24 anos de casamento, próximo dia 13. E a minha esposa sempre esteve ali do meu lado, e hoje quem está precisando, ela que está precisando do meu cuidado, que hoje infelizmente ela está doente, né? Ela está com problema sério de saúde.
E hoje, mais do que nunca, eu tento retribuir aquilo que ela passou para mim durante esse tempo todo, né? Então, hoje a minha prioridade é minha família e o que sobra para mim é o esporte. Como é o nome da sua esposa, Romano? Minha esposa é Auricélia. Auricélia, gostaria que você se restabelecesse aí dessa enfermidade, né? Estamos aguardando você aqui também para dar o seu depoimento aí nessa grande vitória, nesse sucesso do Marcos Rodrigues, que eu fiquei sabendo também, né, Marcos, que você me disse aqui anteriormente na sua entrevista, que você ficou assim desgostoso da vida, quase desistindo da vida, né? Cheguei muitas vezes a pensar em suicídio, tentei suicídio, inclusive, não tenho vergonha de falar, porque é uma coisa que quando acontece na vida da gente é como a morte, a gente não está preparado para a morte. E quando a gente pede os movimentos também de alguns dos membros, no meu caso foi os membros inferiores, as 2 pernas, então a gente nunca está preparado para essas coisas, e a gente acha que o mundo acabou, agora já era, não existe mais nada. Então, na verdade, sua primeira vitória, né, foi você realmente dar valor à vida, né? Dar valor à vida, foi a primeira coisa. E a sua segunda vitória foi aí se ingressar na sua carreira esportiva. Sem dúvida. E realmente você hoje está aí tendo seu sucesso, não é verdade? Graças a Deus. Isso que é importante. Porque, na verdade, o que o povo tem que entender é a diferença, né? Muitas vezes a pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, normal, né? Nasce normal e adquire, né? Essa dificuldade, no caso é uma paralisia. E a diferença é aquela pessoa que tem já a congênita, que já nasce, né, paraplégico, como dizer assim, né, com algum dos membros que tem dificuldade de locomoção. Eu tento mesmo, são as pessoas que hoje é muito raro ver, mas ainda existe ainda, são as pessoas que têm a paralisia infantil, então ela já cresceu com aquela deficiência física. É muito diferente da pessoa que adquire numa certa idade já. Então, você já estava com 34 anos, 34 uma vida, anos, casado, com filho, né? Minha filha tinha 5 anos de idade, não entendia nada, hoje ela tem 17 anos, ajuda pra caramba também. Entendeu? Minha filha Dandara, mandar um beijão pra ela aí. E é diferente as situações, são situações totalmente diferentes. Embora as dificuldades são as mesmas, tá? Mas são situações diferentes. Aquele que veio desde berço, ou desde pequeno, né, uma idade bem abaixo, que cresceu com aquela deficiência, né? É diferente quando você está com uma certa idade, já adquire uma infecção medular ou uma amputação, que nem os outros 2 atletas que estão aqui, entendeu? É diferente, totalmente diferente, porque você vai ter que se adaptar a uma nova vida já com uma formação, com uma certa formação já de vida, entendeu? Uma experiência de vida. Então são 2 situações. Marcos Rodrigues, eu gostaria de saber, você está vendo aí algumas medalhas aí, são 3 de ouro que eu estou vendo em cima da mesa, é isso? São 3 de ouros aqui. Que conquistou nos Jogos Regionais? Foi nos Jogos Regionais lá. Agora de 2010, que foi sediada lá no Guarujá, não é isso? Exatamente. E a no peito é do campeonato recente que você foi? Foi da segunda etapa do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paralímpico, né? Que foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Que você também obteve o seu recorde, né? Melhorei meu recorde. Melhorou, exatamente. Melhorou o seu próprio recorde, meu né? Próprio recorde. Mais ou menos quanto foi 80 e poucos centímetros, é isso? Não, foram 76 centímetros. 70? Eu vi que tinha condições de melhorar, eu fiz um lançamento lá que foi quase, não totalmente, mas quase perfeito, e eu consegui fazer 22 metros e 82 centímetros. Ok, vamos voltar a conversar, Marcos. Agora também aqui vou entrevistar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Jefferson, né? Que faz parte da equipe também e ganhou algumas premiações de natação, foi isso? E participou também dos Jogos Regionais? Você foi para essa de São Paulo, você não foi, né? Só foi para os Jogos Regionais? E obteve, acho que foi 2 de prata e 1 de bronze? Positivo. Então me diga esse seu sucesso, suas vitórias conquistadas lá nos Jogos Regionais sediados no Guarujá. Pra mim, eu nem esperava isso. Que nem estava conversando com o Renato, eu entrei para fazer natação como se fosse uma fisioterapia para mim. E depois de 3 meses participei de um campeonato, eu ganhei 3 medalhas que eu não esperava. Mas você já sabia nadar? Bom, eu nadava na época de moleque nas marés, nos rios, assim, tudo, nada comparado com aquela técnica que eles ensinam, né? Totalmente diferente. E eu só fui aprender essa técnica depois do meu acidente. Então, praticamente, eu não sabia nadar, sabia boiar. Junto com os amigos que têm a mesma dificuldade
existem as brincadeiras, hoje está bem melhor a sua vida? Na hora eu gostaria de saber se foi adquirido ou foi congênita. A sua foi adquirida ou foi congênita? Foi um acidente, né? Foi um acidente que tem 1 ano. Tem 1 ano o acidente? Um acidente tem 1 ano. Poxa, velho, então parabéns. Há 1 ano você está praticando a modalidade, já tem aí várias conquistas. Parabéns mesmo, Jefferson. E eu estava fazendo a natação há 3 meses. Para fisioterapia. Só para fisioterapia? Só. Aí o Renato me Aí convidou. descobriram que você tinha um jeitinho de peixe. Não estou querendo chamar você a atenção, porque meu time do coração é o Santos, né? Mas não estou dizendo, querendo fazer alguma coisa. Descobriu que você realmente era um peixe dentro d'água. Não cheguei a tanto, não. Não, também não afunda. Bom, tem muitas coisas que não afundam. Não, mas brincadeira à parte, mas Jefferson, conta aí, você realmente merece, eu acho que todo esforço, a gente está há 1 ano aí do acidente, já essa recuperação, mas não teve o mesmo problema que o Marcos Rodrigues, né? Desistir da vida não, né? Não chegou a isso ou não? Eu graças a Deus, eu acho que Deus me abençoou tanto que eu não tive nenhum problema psicológico. Deus foi tão maravilhoso comigo que eu queria viver sempre. Apesar de tudo, eu queria viver. Se tivesse perdido uma perna, se tivesse perdido a outra, eu acho que ia querer viver do mesmo jeito, que é muito bom. Muito bom, né? Muito bom viver. Muito bom você deitar com a sua esposa, muito bom você brincar com a sua criança, é muito bom tudo. Sabe que é muito bom ouvir isso? Porque muitas vezes a gente vê pessoas aí normais, né, como eu sempre digo, entre aspas, normais, e destruindo a própria vida. Destruindo a própria vida com drogas. Né? É a maconha, é o crack, é a cocaína, essas coisas todas. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Né? E está treinando mais forte aí, para pelo menos para obter o recorde? Alguma coisa assim nesse sentido? Bom, estamos aguardando aí o centro esportivo que não está funcionando a piscina, né? É isso que eu ia perguntar, onde é que você está treinando? Em lugar nenhum. No momento está parado. É aí que a coisa pega, né? Realmente. Depois a gente fala demais. Porque na verdade teríamos que estar aproveitando, né, esse bom tempo aí, né, para estar, mesmo porque a natação, no seu caso, serve até como fisioterapia, não é verdade? E outra, dentro da água não tem amputado, não tem nada, todo mundo igual. Você sai de um lado da piscina e sai do outro, não tem diferença para mim, eu não vejo isso. O Jefferson, você participou dos jogos regionais. Geralmente a pessoa faz um dia, no outro dia outra competição. Você adquiriu essas 3 medalhas assim, de um dia para o outro ou no mesmo dia? Como que foi? Foi tudo no mesmo dia. Foi 3 competições diferentes no mesmo dia. A primeira foi de manhã, não foi, Renato? A de 100 metros livres, que eu obtive o 3º lugar. Depois foi a de 50 metros costas, que foi até engraçado, que eu estava até brigando com o professor Wagner, que não queria ir, que eu não ia conseguir. Eu achava que eu não ia chegar nem do outro lado, e eu acabei faturando uma medalha. Mas esses tempos que você conseguiu, você já tinha conseguido antes ou foi no... Nem treinamento. Nem treinamento? Que nem eu estava contando aqui, nos 50 metros costas, eu estava discutindo com o meu professor, porque eu achava que eu não ia conseguir atravessar a piscina. Então, agora você sabe que consegue, né? Então agora você vai conseguir melhorar sua marca cada vez mais. Então faça as suas considerações finais ao programa e muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo sucesso. Eu que agradeço a participação e queria parabenizar vocês pro esporte que vocês cobrem da Baixada aí, né? Que é muito legal, porque ninguém ouve falar nisso, ouve falar só em Santos, São Vicente, Praia Grande. Cubatão é muito esquecido. E deixar um alerta para os governantes da cidade, né, tomar conta do esporte da cidade que está muito fracassado. Ok, obrigado, Jefferson, pela sua participação. Espero que volte logo ao programa. E a pergunta que eu vou fazer ao técnico Renato será no próximo bloco, porque nesse momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Fique ligado, voltamos já. Fique ligado.
Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. E agora, nesse bloco, que é o nosso último bloco, faremos a leitura de alguns e-mails que o professor Wilson fará a leitura neste exato momento. Manda aí, seu professor. Barbosa, primeiramente, gostaria de mandar um beijo para minha esposa, que esse mês farei 30 anos de casados. Parabéns, seu Ok? Wilson. Parabéns E ao parabenizar a você e a sua esposa. Parabenizar. Mais na hora, né? Não, mas manda ver. Parabenizar também o Marcos. O Marcos. Que fará 24 anos de casado nesse mês também, né, Marcos? Isso. Meus parabéns também, Marcos. Obrigado. E novamente, um beijo para minha sogra. Vai. Nós recebemos um e-mail do Carlos Eduardo, que eu vou ler na íntegra para ele, tá ok? A matéria com o trabalho do resgate com os jovens e com o finalista olímpico Espigão. Ele está nos passando que foi sensacional a matéria sobre ele, que são coisas que acontecem bem debaixo do nosso nariz e não temos conhecimento. Gosto de assistir o programa Ligado no Esporte, porque são imparciais. Este é o espaço que o esporte de Cubatão estava precisando. Continue assim, com essa postura independente e dando espaço para quem tem um trabalho sério na cidade. Um abraço, Carlos Eduardo. E o outro é sobre um parabéns do programa também Ligado no Esporte. Gostaria de parabenizar a todos pelo programa. As entrevistas estão cada vez melhor. Um abraço e um beijão ao apresentador Barbosa, que a cada dia se supera com sua maneira de entrevistar. Um grande apresentador. Parabéns, tio Barbosa, de sua sobrinha Ellen. Ok. Um beijão pra você também, Ellen. Titio agradece. Só isso, seu Wilson. Queria agradecer aqui as palavras do Carlos Eduardo, né? Parabenizando o programa por nós sermos imparciais. E esse é o nosso lema, é o nosso trabalho. Esse é o objetivo do programa, né? Ser imparcial, trazer todas as modalidades esportivas praticadas no município e na nossa região metropolitana, né? Queria também fazer, como o nosso espaço é tão democrático, vamos sair um pouquinho do esporte e fazemos aqui um lembrete a todo cubatense. O Lar Fraterno, localizado na Joaquim Miguel Couto, 1130, está precisando da sua ajuda, né? Você pode ajudar com roupas, vestimentas, roupas de cama, né? Que realmente está passando por necessidade lá o Lar Fraterno. O telefone é 3361-3973. O presidente do Lar Fraterno no momento é o Rubens Marino e a vice-presidente é a Isabel. Vá lá visitar um pouquinho, também dá um pouco de amor e carinho aos que lá estão. Ninguém sabe o dia de amanhã, não é verdade? Então eu espero aí a colaboração, como sempre, do cubatense, que sempre ajuda o cubatense, ok? E agora também gostaria de fazer um anúncio sobre a segunda Copa, o segundo campeonato de capoeira Mestre Carvoeiro, que irá acontecer no dia 2 de outubro. É organizado pela Liga Cubatense de Artes Marciais. Será lá no SESI, ok? Começará às 9 horas da manhã. Não só a capoeira nesse dia, como também será o karatê, né? E vou aqui agora passar a palavra ao nosso presidente da Liga Cubatense de Artes Marciais, o professor Carlos, que na verdade também é um grande empresário aqui em Cubatão e nos faz a participação, pelo menos, nos ajuda na nossa vestimenta, né? As roupas que nós aqui vestimos é, na verdade, uma doação do Carlos D2, o empresário de Cubatão. E também aqui gostaria de agradecer também às pessoas que colaboram aqui com a nossa TV Polo, né? E houve aqui um grande mutirão que aconteceu no sábado, houve a participação maciça de quase todos os integrantes, das pessoas que aqui fazem um programa na TV Polo. E uma pessoa aqui que fez uma mudança radical aqui no nosso estúdio foi o professor Wilson, que na verdade fez aqui, melhorou a iluminação, o som, a colocação dos móveis aqui. Então gostaria de parabenizar aqui o professor Wilson pelo mutirão e pela iluminação que melhorou muito aqui o nosso estúdio. Obrigado e é uma honra. Quando precisar, isso aí. Ok, obrigado mesmo. A TV Polo agradece em nome do Francisco, do Marcelo, né? De todos aqui que participam. E agora eu passo aqui a palavra ao Carlos D2. Eu estou aqui com o relatório da Cristina, da técnica de canoagem, com o resultado
campeonato que eles disputaram na USP. Então, lá, a Nayara, ela ganhou de novo, no K1 cadete feminino. O Douglas e o Robson também conseguiram boas colocações. Conseguiram o 4º e o 5º lugar no K1 menor masculino e a 4ª colocação no K2 menor masculino também. Quer dizer, a canoagem de Cubatão sempre trazendo resultados para a cidade, né? Exatamente. A técnica Cristina lá, que é a professora de canoagem e uma grande iatista, né? Parece que ela fazia... Na verdade, era outra modalidade esportiva, antes de passar para a canoagem, não é verdade? Ela esteve aqui no nosso segundo programa. Esteve aqui no programa explicando que ela tinha uma outra modalidade. É uma grande técnica e tem aí revelado grandes atletas na modalidade. Ok? E agora vamos passar aqui a entrevistar o nosso... Tem mais alguma coisa, professor Carlos? Então, eu queria aproveitar aqui, Barbosa, para mandar um recadinho para as meninas da Associação Paradesportiva Cubatense, que eram para elas estar aqui hoje. A Solange, a Marli, a Luciene e a Margarete. Mas ficaram com vergonha de aparecer aqui para dar o depoimento delas. Mas não vieram hoje. Mas nos próximos programas nós vamos conseguir trazer ela aqui, não é? Com certeza. Eu espero que sim. Aliás, queria dar parabéns a todas elas. Eu as conheci nos Jogos Regionais, né? E eu não tenho nada que se envergonhar. São atletas que conseguem aí as suas vitórias e tem que vir aqui mostrar realmente as suas vitórias, as suas conquistas, não é isso? Não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho de vir aqui mostrar o trabalho e dar o exemplo às outras, né? Exatamente. Verem e servirem de espelho para outras pessoas. Começarem a praticar um esporte como elas começaram e deram um novo rumo para a vida, né? Exatamente. Bom, agora aqui temos aqui que entrevistar o professor Renato e também quero aqui primeiro apresentar o Edilson, que também é um atleta paradesportivo, que faz o arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. Obrigado pela participação. E estou vendo ali já uma medalha de prata, é isso, Edilson? Exatamente, Barbosa. Eu iniciei há 2 anos atrás o esporte, né? Nas modalidades arremesso de peso, dardo e disco, e obtendo alguns resultados. Porque, na verdade, vocês estão falando assim que não tem amparo, não tem auxílio, não tem adote, é isso? Não. Ou tem alguma ajuda do órgão público? Não, o que acontece? A única ajuda que nós temos é da Secretaria de Esportes, ajudando no adote, né? E assim, com muita dificuldade, muito esforço dos nossos administradores, que são os técnicos também, em estarem conseguindo o transporte diante da prefeitura. Mas se dizendo em estrutura física, ou seja, materiais, a gente ainda está muito precário. É isso que eu ia perguntar, os equipamentos, o local de treino de vocês. No caso, eu estou só dizendo assim, equipamentos, estrutura adequada, né, à situação de vocês, não é isso? Exatamente. Até mesmo acessibilidade, não é isso? Ao local. Sim, acessibilidade, materiais mesmo, específico, para que nós possamos fazer os nossos treinamentos e obter... Viu, Edilson? Nessa questão de acessibilidade, Cubatão está fazendo algumas reformas, está fazendo algumas rampas de acesso às calçadas. Eu tive observando, na questão da acessibilidade, eu acho que Cubatão, como está se iniciando, está de parabéns, Cubatão está iniciando essa acessibilidade. Mas eu acho que precisa ser revista essas normas, né? Porque... É aquele negócio, se é para fazer, vamos fazer direito. Há algum tempo atrás, não tinha a especificação correta sobre a largura, o ângulo, né, a descida, a rampa que possa ser feita para facilitar os cadeirantes, principalmente. Então, hoje se tem uma pessoa na prefeitura que está aí tentando viabilizar essas condições para que melhore a acessibilidade de todos os deficientes. Mas os deficientes, eles participam dando sugestões de como está ficando, como deveria ficar? Ou são convidados? Olha, pelo que eu sei, não tem deficientes
convidados para estar participando dessas reformas, até mesmo porque quem é o mais prejudicado na situação é o próprio deficiente. Deveria pelo menos dando sua opinião. Exatamente. Porque o trabalho é feito para eles, né? Para vocês, no caso. Em alguns casos, eu chego até a falar, né, dar opinião sobre as construções de acessibilidade, que nem eu até elogiei o nosso Fórum de Cubatão, que eu tenho grande acesso ao fórum, e eles fizeram lá uma boa estrutura para deficiente, ou seja, colocaram um elevador simples, uma coisa que está ao alcance da própria prefeitura, e até hoje não colocaram. Então é muito difícil. Então, Barbosa, eu queria aproveitar aqui, pedir para o Marcos, nas suas considerações finais, manda um recadinho para a Solange, a Marli, a Luciene, a Margarete, para aparecer por aqui. Você é a segunda vez que vem, não é? Então, tenta trazer elas aqui na próxima vez. Manda um recadinho para elas. Pode ficar tranquilo, a gente vai ter todo empenho para trazer elas aqui, né? Eu, o Wagner, o Renato, a gente vai fazer o possível para trazer elas aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite de estar participando desse programa que pela segunda vez dá o espaço para a gente, né? Vocês estão de parabéns pelo programa, porque, olha, é impressionante. A gente anda na rua e todo mundo vê, todo mundo elogia o programa, todo mundo assiste. É muito legal. Eu gostaria de mandar um beijo para minha esposa Célia, que está em casa lá, minha filha Dandara. Gostaria de agradecer a Secretaria Municipal de Esporte, a dona secretária de Esporte, a Renê, toda a equipe dela, e principalmente os técnicos, que sem eles nada disso seria possível. Tá? Que eles sejam valorizados pela qualidade do trabalho que eles têm com nós, os deficientes físicos. E agora vamos ver as considerações finais aqui do professor Renato, técnico dessa equipe aí, vitoriosa. Obrigado pela participação. Obrigado pela presença mais uma vez aqui, compartilhando com vocês um pouquinho do esporte adaptado, que eu acho que não só em Cubatão, mas aqui no Brasil não é muito divulgado. Está começando agora mesmo com o Parapan, que o pessoal começou a conhecer com as Olimpíadas, mas ainda estamos engateando aí nessa divulgação. E o cubatense que quiser acompanhar nosso trabalho, acompanhar os treinamentos, só dá uma passadinha lá no Poliesportivo, Roberto Dico, ou então na piscina do Centro Esportivo, para estar conhecendo o trabalho também. Então, e também convida todos os deficientes que quiserem fazer parte da equipe, para estar se juntando a nós também, que estamos de braços abertos aí. Fala o e-mail, o site de vocês, o e-mail, o site. O e-mail é apc_inclusal, sem o acento do tio, né? @globo.com. Ok, está sendo mostrado aí no seu monitor. E agora vamos ver aqui, obrigado pela presença, professor. Aqui as considerações finais do Edilson, nosso também grande campeão. Bom, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E vou ser breve, porque o Marcos já falou tudo, o Renato já deu o recadinho dele, convidando os colegas para estarem formando uma família maior. Então, eu só tenho a agradecer o espaço que vocês deram aqui para a gente e espero brevemente estar voltando com mais medalhas aqui. Exatamente. E agora vamos ver aqui as considerações finais do professor Carlos. Eu queria aqui aproveitar para agradecer o e-mail do Carlos Eduardo, né, seu Wilson? Isso, exatamente. Que ele viu bem que nós somos imparciais. E queria aproveitar, Barbosa, que quando nós mandamos abraço, ou quando eu mando abraço para Renê, é porque nós estamos ganhando alguma coisa. Quando nós criticamos, é porque não estamos ganhando alguma coisa. Não é verdade. Quando merece, a gente expõe o merecido, né? Quando não merece, a gente tem que falar, não é verdade? Nós estamos aqui para isso, esse espaço existe para isso. Que considerações finais, professor Wilson? Bom, agradecer a presença de todos os convidados, que foi excelente hoje o programa, muito divertido, e por estar presentes ao lado dos senhores. Ok, obrigado. Queria aqui registrar também a presença no estúdio que acabou de entrar nesse momento, que é do professor Wagner. Ele estava meio atarefado aí, né, na sua vida particular, sempre correndo atrás, sabemos que a vida de professor não para. Então, obrigado, professor, pela sua presença, mesmo chegando no finalzinho do programa, ok? E agradeço a todos aqui que participaram do programa, obrigado mesmo. E você, não perca o próximo programa. A cada dia
É importante você estar nos assistindo, mandando também sugestões, ideias, críticas e também parabenizando o programa. Vamos esperar você no próximo programa, porque na verdade esse programa aqui é feito especialmente para você, cubatense e da nossa região metropolitana, ok? Mais uma vez encerramos o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Aguardamos você. Fique ligado.